Eu sou criança e quero entender a linda história do amor de Deus. Tanto nos amou, seu Filho nos mandou Para ser o Salvador. Maravilhoso amor! Essa paz, meu querido, minha querida. Hoje nós estamos num domingo especial, o nosso domingo de Páscoa, o nosso domingo celebrativo. Eu quero convidar você, meu querido e minha querida, a pegar a sua Bíblia neste momento e abrir juntamente comigo no Evangelho de Lucas, no capítulo 23. Nós vamos fazer a leitura no Evangelho de Lucas, no capítulo 23, a partir do verso 44. Lucas 23, verso 44, diz assim: Já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. E rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isso, expirou. Vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: Verdadeiramente este homem era justo. E todas as multidões reunidas para este espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se a lamentar, batendo nos peitos. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que tinham seguido desde a Galiléia permaneceram a contemplar de longe estas coisas. Até aqui. Querido e querida, Cristo, o Cordeiro de Deus, ele foi enviado ao mundo para morrer por mim e para morrer por você, a fim de nos salvar da perdição. Ele é conhecido pelo amor de Deus, ele é conhecido como Filho de Deus e se entregou por nós para que eu e você, para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Cristo é o nosso Cordeiro, Cristo é o Cordeiro Pascual. Foi sacrificado por mim e por você. Jesus, ele morreu para que ao terceiro dia ele pudesse ressuscitar. E hoje é domingo de Páscoa. É um domingo em que nós temos que celebrar a ressurreição de Jesus, porque Jesus, ele vive. Então feche os teus olhos, nós vamos orar neste momento. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por ter morrido por nós, Senhor, por ter sido crucificado para termos o perdão, Senhor. Muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor morreu pela nossa salvação, Senhor, coisa que ninguém faria, só o Senhor. Em nome de Jesus, amém. Meu querido e minha querida, neste momento eu quero te convidar ainda em adoração a adorar o Senhor com os teus dízimos e com as tuas ofertas. Que neste momento você possa ir colocar no seu coração a oferta que você vai entregar ao Senhor, ou o dízimo que você vai entregar ao Senhor, na certeza de que Deus ele tem cuidado de todas as coisas e que Ele tem feito o melhor para mim e para você. Deus ele tem sido fiel, Deus ele tem nos sustentado, Deus ele tem cuidado de nós com o seu amor e com a sua infinita bondade. E este momento de dízimo e oferta é uma forma especial de nós devolvermos o pouco do muito que Deus ele tem nos dado, de nós agradecermos a Deus, abençoando a casa dele com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Então que nesse momento você possa ir se sentir à vontade de depositar na nossa conta, que vai aparecer aqui embaixo do nosso vídeo. Você pode então fazer a transferência ou o depósito, ou se você mora perto da nossa tesoureira, indo até a casa dela, de máscara, com todas as orientações, tá bom? E entregando um dízimo. Nós certamente sabemos que os nossos dízimos e as nossas ofertas têm sustentado a nossa igreja nesse tempo de pandemia e graças a Deus nós estamos conseguindo nos manter firmes, mesmo que de portas fechadas, mesmo fazendo os nossos cultos online. A fidelidade do povo de Deus tem sustentado aquele lugar. Então que nós possamos continuar sendo fiéis a Deus, para que em nome de Jesus a casa dele possa prosperar e se manter firme. Em nome de Jesus, feche os teus olhos, nós vamos orar.
Senhor, nós queremos te agradecer por cada homem e cada mulher que tem depositado os seus dízimos e as tuas ofertas, Senhor Deus, que tem entregado, Senhor Deus, tem sido fiel, Senhor Deus, para com, Deus, a tua casa, Pai. Que, Deus, cada oferta e cada dízimo dado, Deus, o Senhor possa, Deus, transformar, Senhor Deus, em bênção, Senhor Deus, para melhorias da tua casa, para melhorias do templo, Senhor Deus, em nome de Jesus. Obrigado pelo teu sustento, Deus, a cada família. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos dado alimento, porque o Senhor tem cuidado de nós e o Senhor tem cuidado da tua casa, Pai. Que no nome de Jesus nós possamos continuar, Senhor Deus, tendo o sustento, para que possamos, Senhor Deus, de forma, Deus, em gratidão, Pai, devolver aquilo que o Senhor tem nos dado, Pai. Muito obrigado pelo teu amor e pela tua graça que nos alcança todos os dias. Nós oramos e nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, graças e paz, queridos. Estamos mais uma noite reunidos aqui na presença do Senhor para bendizer o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Cordeiro Santo, que venceu a morte, perdoa os nossos pecados. E é nessa noite com muita alegria que eu quero te convidar, você, irmão e irmã, para nesse momento nós estamos reunidos em adoração ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aonde você estiver, em qual cômodo da sua casa você estiver, eu te convido. Vamos tirar esse momento para adorar e bendizer o nome do nosso Senhor, agradecer por mais um dia, mais um domingo que o Senhor nos concedeu, pela graça eterna e a misericórdia e a bondade do nosso Senhor e Salvador. Vamos nos prostrar e adorar. Vamos rasgar o nosso ser diante da presença do Senhor, atrair a presença do Espírito Santo de Deus para esse lugar onde você está. Louva ao Senhor, adore o teu santo nome, bendizei ao Senhor. Que o Espírito Santo de Deus comece a invadir a sua casa, comece a entrar no seu coração, comece a tomar o seu lar, a sua família. Que os anjos do Senhor comecem a descer sobre onde você está, trazendo cura, trazendo restauração, trazendo alívio, trazendo socorro. Bendito seja o nome do Senhor, porque Ele é digno de receber todo o louvor, toda adoração. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é santo. Então adore o Senhor nesta noite. Comece a liberar a palavra de adoração ao Senhor. Senhor, Tu és santo, santo, santo. Nós bendizamos o Teu nome, Senhor, como Tua igreja apaixonada. Nós bendizamos o Teu nome, pois Tu és santo, 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 Cordeiro de Deus. Tu és bem-vindo aqui, Senhor. Tu és bem-vindo na nossa família, na nossa casa. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Começa a chamar. Vem,
esse amor que nos encontrou, Senhor. Esse amor que nos lavou do pecado, Pai. Esse amor que não enxerga, Senhor, barreiras para nos encontrar. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, que o Senhor está aqui conosco. A tua paz, Senhor, o teu amor, a tua graça nos sustenta, Senhor, dia após dia. Que o seu amor continue sendo derramado sobre os nossos corações, Pai, todos os dias. Muito obrigado. Sem rumo, perdidos, aflitos, Senhor, não nos deixe.
nem morte pôde nos separar de ti. Pois o teu amor foi maior, o teu amor é maior que tudo no mundo. A pedra não pôde te segurar no sepulcro. Obrigado, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Pela cruz, que era minha, que era nossa.
teu nome, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, por mais esse dia, Senhor, em tua presença. Entregamos, Senhor, toda a nossa adoração, o nosso louvor, Pai. Recebe, Senhor. Recebe a adoração da tua igreja, recebe o louvor do teu culto, Pai. Que no nome do Senhor Jesus, o Senhor continue, Senhor, derramando da sua graça, da sua abundância, Senhor, do teu Espírito Santo sobre as nossas vidas. Nós te agradecemos, Senhor, neste domingo, Pai, pela tua presença maravilhosa e abundante sobre nós. Que neste domingo, Pai, a tua graça, o teu amor, Senhor, e a certeza, Senhor, que o Senhor morreu e ressuscitou, estejam em nossos corações, reinando, não só hoje, mas para todos sempre. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor continue derramando a sua graça sobre a vida de cada um de vocês. Continue conosco. Continue conosco assistindo. Que o Senhor tem uma palavra especial para a sua vida nessa noite. Em nome de Jesus. O Senhor te abençoe. Meu querido, minha querida, depois de adorarmos a Deus, depois de sermos convidados pelas nossas crianças a participarmos dessa celebração, a participarmos desse domingo especial, chegou o momento de nós conhecermos e sabermos e falarmos sobre a ressurreição de Cristo. Então eu quero te convidar neste momento a pegar a sua Bíblia e abrir no Evangelho de João. Pegar a sua Bíblia e abrir no Evangelho de João, no capítulo 20. Evangelho de João, no capítulo 20. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 18. João, capítulo 20. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 18. Vou dar mais algum tempinho para que você procure aí na sua casa. Evangelho de João, no capítulo 20, a partir do verso 1. E a palavra de Deus diz assim: No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava removida. Então, correu e foi até Simão Pedro, e com outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: Tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixou-se, e viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis, o lenço que tivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Versículo 11. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo, e viu 2 anjos vestidos de branco sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e o outro aos pés. Então lhe perguntaram: Mulher, por que choras? Ela lhe respondeu: Porque levaram meu Senhor, e eu não sei onde puseram. Tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, diz-me onde o pusestes e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, e em hebraico disse: Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: Subo para o meu Pai e o vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos
viu o Senhor e contava que ele dissera estas coisas. Até aqui, feche os teus olhos, nós vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer por mais um dia de vida, queremos te agradecer, Senhor Deus, porque o Senhor, Deus, nos dá a possibilidade, a oportunidade de estarmos aqui, Senhor Deus, ouvindo a Tua palavra, Senhor Deus, e Deus, engrandecendo ao Teu nome. Que neste momento o Senhor possa falar conosco, possa falar aos nossos corações, possa ministrar sobre as nossas vidas nesta noite. Nós oramos e nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Meus queridos, esse texto é um texto bastante conhecido, é o texto em que Jesus aparece, pela primeira vez a Maria, de forma, primeira a Maria. E é interessante a gente aprender sobre esse texto que na Palestina eles criam que durante 3 dias o espírito da pessoa morta ele dava voltas e esperava perto do sepulcro. E que só depois deste tempo, ele continuava dando voltas, só depois deste tempo ia embora, porque o corpo ele se tornava irreconhecível pela decomposição. Então os amigos de Jesus, nos textos que nós lemos, eles não podiam se aproximar-se do sepulcro durante o sábado, porque se eles viajassem até o sepulcro, se eles fossem até lá, eles estariam desobedecendo a lei do sábado, que dizia que não poderia se fazer nenhum esforço. Então, por isso, no sábado, eles não foram ao sepulcro. Mas o texto vai dizer, o texto que nós lemos vai dizer que Maria, ela chega no sepulcro no domingo, pela manhã, e ela chegou, o texto vai dizer que ela chegou muito cedo. E inclusive era ainda escuro quando a Maria chegou e se aproximou do lugar onde o corpo de Jesus estava. Quando Maria chega lá, ela percebe que a pedra que fecha o túmulo, ela tinha sido removida. Alguns estudiosos vão apontar que era muito comum pessoas roubar os corpos que estavam no sepulcro. Então, possivelmente Maria, ela ao ver que a pedra não estava lá, ela já imaginou que o corpo de Jesus ele foi retirado, ele foi roubado, Mas ao ver que a pedra foi removida, ela corre até os discípulos, ela vai até Simão, e João, que também está ali, e conta a eles o que ela tinha visto, e os dois imediatamente correm para o sepulcro, para ver o que tinha acontecido, e eles perceberam, que o corpo de Jesus não estava lá. O texto vai dizer que João ele chega primeiro, mas ele vê que a pedra não está ali, mas ele não entra. Pedro, por outro lado, ele chega depois, vê que a pedra tinha de fato sido removida e entra, A característica impulsiva aí de Pedro, e aí ele vê, que o corpo de Jesus, ele não está lá dentro. E hoje é um domingo muito especial, É um domingo em que nós celebramos a ressurreição de Cristo. E então nós precisamos pensar sobre algumas coisas neste domingo para entender, assim como as nossas crianças, a nossa abertura do culto, perguntaram: eu sou uma criança e quero entender. Nós também, como adultos, precisamos entender qual é o verdadeiro significado da Páscoa. E para que nós possamos entender de fato qual é o significado da Páscoa, nós precisamos analisar e responder algumas perguntas que muitas vezes nós nos fazemos, algumas perguntas que muitas vezes passam pelas nossas cabeças. Uma delas é: por que Jesus ele veio e por que Jesus ele morreu por nós? Jesus ele escolheu então morrer por nós. Ele deixou a sua glória por amor a nós. Veio ao mundo, viveu como homem, assim como eu, assim como você, passou pelas mesmas dificuldades que nós passamos e morreu por nós na cruz do Calvário. Então, a Bíblia vai dizer que ele veio para servir e dar vida para salvar. Então, Jesus, ele morreu porque nos amou, porque ele queria pagar a dívida muito pesada, a dívida muito cara dos nossos pecados. Ele, que é o Filho do amor, se entregou em nosso lugar. Ele, que é o Filho de Deus, e a Bíblia diz que Deus é amor, se entregou em nosso lugar, por amor a nós. Então Jesus,
Ele veio para morrer por nós e para nos resgatar e para nos libertar. Então, a primeira pergunta sobre o porquê ele veio ou porquê ele morreu é respondida na certeza de que ele nos ama. Então, ele precisava pagar o alto preço para que eu e você, para que nós pudéssemos encontrar a nossa libertação. Mas por que Jesus ele precisava nos resgatar e nos libertar? Para que eu e você nós fôssemos libertos da culpa, nós fôssemos libertos dos nossos vícios, nós fôssemos libertos dos nossos medos. Jesus então ele quer nos resgatar das coisas que nos aprisionam, que são os nossos pecados, que são as nossas falhas, a nossa culpa, o nosso vício, o nosso medo de viver. Então Jesus ele morreu para nos resgatar e nos dar liberdade. Mas o que nós podemos fazer então com essa liberdade? Jesus ele veio, ele morreu por nós por amor, para nos dar liberdade. Liberdade dos vícios, da culpa e do medo. E o que nós temos que fazer então com essa liberdade que Jesus ele conquistou na cruz por mim e por você? Jesus, como já foi dito, pagou as nossas dívidas, nos libertou para que tivéssemos liberdade para o conhecer, para que tivéssemos liberdade para amar a Ele e para que tivéssemos liberdade em conhecer. E aí eu quero voltar um pouquinho aqui no texto que nós lemos, e o texto que a gente acabou de ler no Evangelho de João vai dizer que Jesus ele aparece para Maria. E aqui a gente consegue ver uma das coisas que é a essência do cristianismo. Ela viu o Senhor, ela olhou para ele, de primeiro momento ela não reconheceu, e eu imagino que por conta das lágrimas, ela não reconheceu a Jesus, mas quando ela reconhece, ela vê o Senhor e grita mestre, grita Rabone. Então ela vê ao Senhor, e nós precisamos aprender que com a liberdade que Jesus nos deu, assim como o texto que nós lemos na abertura, o véu foi rasgado e nós temos a liberdade de ver e conhecer a Deus. Nós cristãos, nós precisamos, assim como Maria, ver a Jesus e reconhecer a Ele. E é isso que o cristianismo significa. Não é saber sobre as coisas de Jesus, não é saber contar a história de Jesus, não é apenas ouvir falar de Jesus ou discutir as coisas acerca do que a Bíblia ela diz. O cristianismo se resume em ver a Jesus, em reconhecer a Jesus e ter a certeza dessa experiência em que nós estamos vivendo, de ver a Ele e entender que Jesus, Ele vive. E nós temos a oportunidade de ver a Jesus em todo o tempo nas nossas vidas, nas nossas famílias, no nosso trabalho, nas coisas que nós fazemos, nos nossos estudos. Neste tempo de pandemia, o quanto nós temos visto ao Senhor nas nossas vidas, o sustento de Deus, a fidelidade de Deus. Nós precisamos, assim como Maria, enxergar a Jesus nos detalhes das nossas vidas, enxergar a Jesus naquilo que Ele está, porque Jesus não está somente naquilo que é estrondoso, Ele está ali também, mas Jesus também está naquilo que talvez aos nossos olhos sejam pequenos, e nós só iremos reconhecer quando nós nos colocarmos à disposição de ver a Jesus, porque Ele está sempre aparecendo para nós, Ele está sempre ministrando aos nossos corações, Ele está sempre à disposição para falar conosco. Então nós temos liberdade para amar e servir a esse Jesus, e essa liberdade foi conquistada por Ele na cruz do Calvário, para que eu e você, para que nós pudéssemos mudar de vida e vivermos essa liberdade. Então o que nós temos que fazer? Nós temos que crer em Jesus. E crer é se envolver em um ato de fé, não uma fé cega que acha que Deus ele vai fazer, ou então uma fé em que Deus você pode cuidar, mas eu também estou aqui cuidando, eu também aqui estou colocando a minha mão. Não uma fé cega, mas uma fé que te impulsiona a depositar a sua confiança em Deus, a sua confiança em Jesus. Nesse tempo nós precisamos entender que Jesus ele viveu por nós, ele morreu por nós,
para que nós pudéssemos crer e crer que Ele é o Senhor e acreditar que Ele está cuidando de todas as coisas. Nós precisamos, assim como a música diz, romper em fé todos os dias, e cada vez que a nossa fé ela é provada, Deus ele nos dá a chance de crescer um pouco mais. Deus ele nos dá a chance de acreditar e de viver o milagre dele quando nós exercemos a nossa fé. Então, se você está passando por uma dificuldade, creia em Jesus, não com uma fé cega, mas com uma fé que vai te impulsionar a confiar neste Deus, a acreditar que Ele está cuidando de todas as coisas, porque foi para isso que Deus conquistou a liberdade na cruz para nós, para que eu e você pudéssemos se achegar a este Deus, se achegar a este Cristo e colocarmos diante dele o nosso coração, as nossas orações e as nossas petições. Nós temos liberdade para estarmos na presença de Deus, porque Ele vive e Ele é um Deus todo-poderoso que escuta as nossas orações, que escuta aquilo que está no nosso coração, aquilo que é desejo do nosso coração. Nós precisamos, além de ter fé nesse Deus e confiar nele, nós precisamos reconhecer que nós somos pecadores. Todos os dias nós pecamos de alguma forma e nós precisamos reconhecer que nós não merecemos esse amor. Nós precisamos entender que é a graça de Deus que é superabundante, que transborda sobre as nossas vidas, porque se não fosse isso, nós não mereceríamos esse amor e essa liberdade conquistada por Jesus na cruz, porque nós não teríamos condições de pagar a dívida que era alta. Mas Jesus, Ele veio e pagou essa dívida, para que eu e você tivéssemos liberdade também de confessarmos os nossos pecados, para que eu e você nós tivéssemos liberdade de estarmos na presença dEle e enxergar essa presença gloriosa. Nesse domingo de Páscoa, nós precisamos entender que Ele veio, que Ele morreu por nós para nos dar liberdade e para nos salvar. E o que nós precisamos fazer com essa liberdade e com essa salvação é amar e servir a esse Jesus. Apesar de tudo, apesar da turbulência, a casa pode estar tremendo, fora da casa pode estar caindo um vendaval, mas nós precisamos estar firmados na rocha, porque essa rocha vive, porque essa rocha venceu a morte e está ao lado do Pai, pronto para voltar e nos buscar. Então nós não podemos nos abalar com as diversidades. Nós precisamos, no nome de Jesus, entender neste domingo que nós somos libertos para servir a esse Jesus. Nós devemos sim seguir o exemplo de Maria Madalena. Ela viu a Jesus. Ela entendeu e o coração dela se alegrou por ver o mestre dela vivo. E ela contou as boas novas para quem precisava ser contado. Então nós precisamos parar de olhar para o túmulo vazio. Nós precisamos parar de olhar para aquilo que é a nossa adversidade, o nosso medo, a nossa dificuldade. E nós precisamos começar a olhar para Jesus. Os nossos olhos têm que estar fixos em Jesus e não na tumba vazia, porque Ele já não está mais nessa tumba. E Ele, Jesus, muito em breve, Ele vai voltar para nos buscar, para te buscar e para nos levarmos para a nossa verdadeira morada, que é o céu. Que neste domingo de Páscoa o seu coração possa transbordar de alegria, porque o Deus que você serve é um Deus tão poderoso que venceu a morte e ressuscitou ao terceiro dia. Eu quero encerrar, em nome de Jesus, essa pregação, parafraseando as palavras do apóstolo Pedro na sua primeira carta, que diz que todo louvor seja dado a Deus, nosso Pai, e a Jesus. Por causa da sua imensa misericórdia, amor e entrega, Ele fez eu e você, nós, nascermos de novo. E por causa disso, nós temos uma viva esperança. Por meio da fé que nós temos, na fé que eu tenho e na fé que você tem, Deus Ele nos protege com poder, até que nós recebamos a salvação dos últimos dias. Portanto,
alegre-se. Alegre-se com isso por um tempo, porque por enquanto nós temos que suportar as nossas lutas, as nossas provações e as nossas dificuldades pelo caminho. Mas essas provações vão mostrar que a nossa fé, ela não é uma fé cega. As nossas provações e a nossa fé, elas estão sendo experimentadas. A nossa esperança, a nossa fé estão sendo experimentadas por nossas provações, para que em nome de Jesus nós possamos fazer com que a nossa fé cresça e essa fé se torne algo precioso nas mãos de Deus. Que a nossa esperança esteja enraizada na vida eterna. Ainda que passemos por lutas e provações, ainda que passemos por dificuldades, a nossa esperança tem que estar na vida eterna. A nossa esperança tem que estar naquele que ressuscitou, porque Ele vive e Ele reina e Ele muito em breve voltará para me buscar e para te buscar. Amém? Feche os teus olhos, nós vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer por mais um dia de vida. Queremos te agradecer, Jesus, porque o Senhor veio, morreu naquela cruz por nós, Senhor Deus, e nos deu a liberdade, Senhor Deus, de vivermos, Senhor Deus, uma vida, Deus, te servindo, te adorando, Deus, e cuidando das coisas que o Senhor entrega nas nossas mãos. Obrigado pela tua morte, Senhor Deus, naquela cruz. Obrigado, Senhor Deus, pela tua ressurreição. E muito obrigado, Deus, que por causa, Deus, da dívida que o Senhor pagou, nós podemos ter esperança em Ti. Nós podemos ter esperanças nas dificuldades. Nós podemos ter esperança nas provações. Porque o Senhor vive e o Senhor reina sobre as nossas vidas, hoje e sempre, Deus. E nós, Deus, ansiamos, Pai, o seu retorno, Pai. E continuaremos aqui, Deus, passando sim por lutas e provações, mas na certeza de que o Senhor muito em breve voltará, porque a nossa esperança está enraizada em Ti. E o Senhor vive, Pai. Muito obrigado pelo teu amor e a tua graça que nos alcança todos os dias. Nós oramos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Boa noite, amém. Na graça e na amém. paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu irmão e minha irmã, nós novamente aqui estamos para participarmos da mesa do Senhor. E num dia tão especial, onde nós celebramos a ressurreição do Filho amado, o Filho unigênito de Deus, a ressurreição de seu Filho, onde nos trouxe aí a garantia de que o nosso Jesus vive e reina para todo sempre, e está à destra do Pai intercedendo por nós. Meu irmão e minha irmã, nós vamos agora consagrar os elementos, o pão e o vinho. Toda glória seja a Ti, ó Pai onipotente, Pai nosso celestial, obedientes à instituição de Teu amado Filho, nosso Salvador Jesus Cristo, nós realizamos aqui, diante de Tua divina majestade, o memorial que o Teu Filho nos mandou celebrar, tendo na lembrança Sua bendita paixão e morte, Sua poderosa ressurreição e ascensão, rendendo-te graça de todo o coração, pelos inumeráveis benefícios com que ela nos agraciam. E humildemente nós te suplicamos, ó Pai, que nos ouças com teu Filho Jesus Cristo, conceda-nos o Espírito Santo, e por tua infinita bondade, consagre os dons de pão e vinho, para que, recebendo-os segundo a instituição de teu Filho, nós sejamos participantes do seu abençoado corpo e sangue para todo o sempre. Amém. Meu irmão e minha irmã, façamos juntos e juntas a oração de humilde acesso. Ó misericordioso Pai, nós humildemente te imploramos que nos santifiques com teu Espírito e abençoe as dádivas do pão e do vinho, a fim de que o pão que vamos comer seja a comunhão do corpo de Cristo e o vinho que vamos beber seja a comunhão do sangue de Cristo. Concede-nos a graça de alcançar a unidade da fé e crescer em todas as coisas naquele que é o cabeça,
Cristo, nosso Senhor, a quem pertence a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Meu irmão e minha irmã, Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele escreve dizendo assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: este é meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Meu irmão e minha irmã, juntos e juntas, embora cada um na sua casa, pelo momento que estamos vivendo, juntos e juntas, trazendo à nossa memória aí o sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e aproveitando essa oportunidade que Ele nos dá de virmos até a sua mesa, porque se nós estamos aqui, é porque até aqui o Senhor tem nos guardado, é porque até aqui o Senhor tem nos protegido, não é? E nós podemos, com a graça e misericórdia de Deus, chegar até a mesa dele e colocar os nossos corações quebrantados, porque eu costumo dizer que esse momento não é um mero ritual, não é uma repetição, né, que todo mês a gente repete, vir até a mesa e tomar um pouco do suco de uva e um pedacinho do pão. Não, meu irmão e minha irmã. Pense que esse é um momento de restauração, esse é um momento de renovar as nossas forças. Pense que esses elementos, assim como o pão, assim como o vinho, que foi consagrado ao Senhor, ele representa aí uma força para a nossa vida. Ele representa aí, meu irmão e minha irmã, uma vitamina do céu, aleluia, para que a gente possa caminhar mais uma milha com Ele, meu irmão e minha irmã. Aproveitemos essa oportunidade que Ele tem nos dado, oportunidade que é única, não é? Esse mês a gente está aqui com essa oportunidade, nós não sabemos se teremos outra, não é verdade? Cada dia é uma oportunidade diferente que Ele nos dá. Portanto, meu irmão e minha irmã, nos acheguemos até a mesa do Senhor com um coração quebrantado e na certeza de que o suco e o pão nos trará aí um fortalecimento no nosso espírito para a glória do Senhor. Portanto, meu irmão, comamos e bebamos para a glória do nome dele, trazendo à nossa memória o sacrifício do seu Filho na cruz do Calvário. Comamos e bebamos. Senhor, continuando na Tua presença, Pai, nós estamos aqui, Senhor, diante da Tua mesa, agradecidos e agradecidas, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós, agradecidos e agradecidas pela oportunidade que o Senhor nos deu, Senhor, de mais este mês estarmos aqui diante de Ti, Pai, diante de um cenário tão devastador que estamos vivendo, mas até aqui o Senhor tem nos guardado e nos deu essa oportunidade de estarmos aqui na Tua mesa, recebendo, Senhor amado, ó Deus, colocando, Senhor, trazendo à nossa memória o sacrifício do Teu Filho, ó Deus, o Seu corpo, Pai querido, cravejado na cruz do Calvário, o Seu sangue derramado por nós, e que esses elementos que representam o Teu corpo e o Teu sangue possa trazer para nós, Senhor, um vigor, uma força, Senhor, ó Deus, que inunda a nossa alma, aleluia,
e nos anima, nos revigora, Pai, nos fortalece e nos faz, Senhor, andar mais uma milha contigo. Obrigada, Senhor. Obrigada, Deus, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor vai fazer por nós. Obrigada, Senhor. Obrigada. Que a graça do Deus Pai, do Deus Filho, que as doces consolações do Divino Espírito Santo estejam conosco e com toda a nossa casa, hoje e sempre. Amém e amém e amém.